galera, Cadu aqui, tô indo lá buscar a Mirelle agora. Hoje nós vamos para Aracaju. Depois de um tempinho sem ver a família, nós vamos sair da Sheba para poder ir pro VIP. Daqui a pouco eu tô virando um galho de tanto comer ovo. E tô indo lá buscar ela agora que ela teve apresentação na faculdade hoje de manhã. E a gente tem uma casa inteira para poder arrumar. São 9h30 mais ou menos. E nossa viagem está marcada para 12h30. Então vamos ter que correr um bocadinho. É isso, até já. Aqui em feira tá chovendo só um pouquinho, então achei que seria melhor sair do carro para poder buscar minha gatinha aqui na faculdade. Esperando ela aqui na porta. Vamos ver que horas que ela sai. Parou de chover, aí eu voltei pro carro. Não que vale a intenção. Espero nela aqui ainda. Olha ela aí. E aí? Olá! Tô aqui com minha gatinha que tá bocejando agora. Expliquei pra ela como é que seria esse vlog, né? Basicamente mostrando nosso dia até chegar lá em Aracaju e conversando com vocês. Eu vou passar o bastão pra ela agora que eu vou dirigir. Prudência no trânsito é sempre importante. E aí... Pode ela segurar hoje de qualquer jeito, né? Hã? Pode segurar de qualquer jeito, né? Ele Isso. pega 360. E aí agora ela vai me contar como é que foi o dia dela. Como é que foi essa apresentação? Quer dizer, não, hoje eu teria explica mais coisa, né? O que você faz da vida, né? Hoje é quarta, né? Oi, eu me chamo Mirelle. Faço medicina também. E eu vim pra faculdade hoje. Hoje é dia de quarta. Dia de quarta eu sempre tenho apresentação de seminário relacionado a algum tema, né? Do módulo que a gente tá. Agora a gente tá em metabolismo. Então, o meu grupo teve que apresentar sobre carboidratos e a gente apresentou. Tem mais apresentação hoje, mas eu tinha que ir pra casa logo pra arrumar as coisas pra ir pra Aracaju. E à tarde... Que tem um bocadinho de coisa pra gente arrumar lá. E à tarde também tem aula ainda, que é como se fosse um referencial teórico que o professor fecha o assunto que foi dado pela manhã pelos alunos, né? Nos seminários. Descarregou, eu acho. É isso. Descarregou não. Ela tá gravando ainda, eu acho. Clica aí pra ver. No botão ali, ó. Aqui? Da esquerda. Aqui? Isso. A Enfim, gente aí tá aprendendo a mexer na câmera ainda. Mas é isso. Eu faço medicina numa faculdade com a metodologia ativa e Mirelle também, só que nossas metodologias são diferentes. Então na minha faculdade a gente tem o PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, onde a gente tem tutorias, né, um modelo bem comum, e que toda semana a gente tá discutindo um caso e numa mesa, numa roda de conversa e basicamente falando o que a gente estudou. É como se fosse uma prova oral toda semana. E Mirelle, conta um pouquinho sobre o seu método, como é que ele se chama? O meu é sala de aula invertida. É basicamente um PBL, só que ao invés de a gente estar em sala de tutoria discutindo os problemas, vão ser divididos grupos também, como se fossem os grupos de sala de tutorias, e cada um vai estudar um tema e vai apresentar, né? Como se fosse dando aula mesmo. Um seminário, uma sala de aula né? invertida. Toda semana a gente dá aula sobre algum tema. E só que no final o Cadu tem o tutor, né? Que vai guiando ali o debate deles sobre o assunto. E a gente tem o professor também que fica lá na sala e vai questionando a gente sobre algumas coisas. E à tarde, né, eu tenho uma apresentação pela manhã, e à tarde o professor volta e faz um fechamento com a aula realmente do assunto. Eu gosto dessa ideia. Na tutoria, às vezes eu me sinto um pouco perdido, né? Acho que quem do PBL vai me entender que às vezes a gente se sente um pouco perdido sobre, beleza, até onde eu estudo, será que é o suficiente, será que foi pouco, será que foi demais? E nem sempre a gente tem uma aula sobre o assunto da tutoria. E acho que ter esse contato com o professor, com alguém que tem mais experiência, sei lá, eu gosto da ideia, me traz mais segurança, sabe? Eu acho legal, porque é como se fosse um método misto mais, o meu. E é bom porque, assim, eu sempre quis o método ativo, a metodologia ativa, porque eu sempre quis
aprender a ir atrás do conteúdo, para não ficar só recebendo a informação, mas estudar de fato do jeito que eu mais aprendo, e eu acho que é o jeito que mais as pessoas absorvem mesmo, que é indo atrás do conhecimento e ensinando, que é a forma que mais fixa, né? E depois, só que depois tem o professor pra fechar, falar o que a gente, tipo, se a gente falou alguma coisa errada, o professor vai lá e corrige, enfim. Isso é massa mesmo. A gente no PBL, e acho que na sua metodologia também, o módulo inicial é todo sobre as vantagens do método ativo, né? E se fala muito sobre o aluno como protagonista na busca pelo conhecimento. E de fato, na vida real, a gente não vai ter um professor sempre no nosso pé para poder estar nos ensinando algo, né? Na vida real, a gente tem que ir atrás de artigos para poder estar se atualizando. Acho que em todas as áreas, mas principalmente em medicina, em que a gente tem a todo momento tratamentos novos, procedimentos novos e... assim, a ciência assim, ela muda o tempo todo. Então a gente tem que estar sempre se atualizando para poder ter uma noção de como entregar o melhor para os nossos pacientes, né? Então, apesar de não gostar muito do modelo de tutoria, a metodologia ativa, assim, é essencial. É essencial mesmo para a formação profissional do aluno hoje e médico amanhã. Opa, né? Ficou. É isso. Então, basicamente é isso. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai chegar em casa daqui a pouco, a gente vai arrumar. A gente chegou em casa agora. Eu vou cuidar do almoço e guardar as bugigangas, e Mirelle vai cuidar das roupas. Vou arrumar as malas. Ela tem mais experiência do que eu nisso. Consigo arrumar melhor, né? Isso, sou péssima. E aí, vamos lá. Estamos indo agora pra rodoviária com meu brother Ícaro, que salvou a gente, porque nossas malas... Cadê meu irmão? Nossas malas ficaram enormes. Nossas malas e filmou o Mirelle, assim, tu tá levando o microfone grandão dentro da mochila. Pra poder mostrar. E nossas malas ficaram muito grandes, a gente ficou com medo de Uber não aceitar. Então, quero só o dia aí. Estamos indo pra rodoviária pra variar, atrasados. Mas vai dar tempo. Será? Tá, vai dar bom. A gente tá aqui na rodoviária, a gente chegou aqui exatamente 12h30 e o ônibus atrasou. 12h30, a gente chegou umas 12h35. A árvore com mais de 30 anos foi cortada. Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias, 28 anos. Beleza? Pra nossa sorte, entre aspas, e por azar de outras pessoas, porque a gente chegou aqui e essa mesma operadora de ônibus tem gente esperando desde 6 horas da manhã aqui e agora são quase 1 hora da tarde. E o ônibus dessas pessoas não chegaram ainda. Eu vou divulgar qual é a... Não pode não. Aí vamos agora para Marmitar, que saímos muito corridos, coração na mão. Mas é isso, vou esperar agora o ônibus. Chegamos agora dentro do ônibus, acabamos de embarcar. São exatamente 3 e 4. Eu não aguento mais errar. O ônibus estava marcado para chegar às 12h30, para sair 12h30 na verdade. E é isso. Deve chegar em Aracaju lá para 11h30, 11h40 da noite. É algo que era para chegar 9, né? E esse, né? Porque outros não chega, esse horário não chega mais cedo. Mesmo saindo 2 horas da tarde, chega tipo, mais cedo, Mas é isso, a gente vai agora usar esse tempo para dar um cochilo e para estudar também. Tirar atrás de algumas coisas, revisar alguns assuntos. Vou tentar fazer um estudo de FMI aqui dentro. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Atualizações de bordo aqui. A gente tá no ônibus, são exatamente 5h37. 38 agora. Árvore com mais de 30 anos foi... 38. Não saímos de Salvador ainda. Então devemos chegar em Aracaju de madrugada. O ônibus agora está fazendo limpeza, trocando motorista, porque as pistas estão muito congestionadas. Feriado, eu acho. Por conta do feriado, provavelmente. Muito carro na pista. E às vezes chove também, então é isso. Um dia inteiro no ônibus praticamente, depois de um super atraso. Desejem-nos sorte.
que a vontade já vai estar lá quando ver esse vídeo. Enquanto eles estiverem assistindo, no caso. Eles estão desejando assim, tomara que já tenham chegar. Diário de bordo. Hora 36. A gente tá saindo agora em Salvador. E vamos marmitar que bateu a fome aqui. Só tem parada agora em Estância. Eles nos acompanham. Chegamos em Estância às 3h26 da manhã. O ônibus fez uma parada agora para poder comer, né, lanchar, descansar, estirar as pernas. Estamos em Sergipe já, pelo menos. Daqui a pouco a gente chega em Aracaju, bem depois do que a gente tinha previsto. Vai ficar espelhado. Às 3h40 da manhã. Fez uma parada para comer aqui, né, pro jantar. Ainda deve ficar mais uns 30 minutos, 40 a 1 hora aqui, né, Bê? Para depois seguir para Aracaju. A gente teve um probleminha na estrada, como a gente mostrou no vídeo, que vai estar passando aí agora, em que o pneu furou no meio da estrada e a gente ficou no meio do escuro por muito tempo. A gente só ouviu o barulho, né? Eu logo pensei em algo como se fosse um assalto, assim, fiquei com muito medo. Porque na Bahia as estradas têm a fama, né, dessa questão do assalto. E aí a gente ficou um tempo no escuro, depois o motorista seguiu para outro lugar. E aí a gente ficou esperando de 9 horas da noite até mais ou menos meia-noite e 10, meia-noite e 20 e o mecânico chegar para... 30 anos foi cortado. É quase 1 hora da manhã. 1 hora da manhã, né? Para o mecânico chegar e trocar o pneu. Aqui é o ônibus aqui, aí fora. Só breu. Aí depois a gente seguiu viagem. Acho que cabe mais, viu? Bem depois mesmo. E aí é isso. Agora estamos aqui. Comendo um pouquinho. Tem energia. Chegamos em casa. A cara deles.